Afinal, fazer tatuagem é pecado ou não? Tem gente que diz que tem gente que diz que não, tem gente que diz que mais ou menos, tem gente que diz que nada a ver, e afinal, qual que é a conclusão disso? Será que é, será que não é? Quero abordar esse tema com vocês hoje e também um pouco mais profundo e englobar outras coisas, e é isso que a gente vai falar. Estamos de volta com mais um vídeo e já queria pedir aqui, não gosto de pedir muito, mas se você está gostando da ideia do canal, dos vídeos, se você acha que isso tem sido positivo para você, tem te levado a conhecer mais Jesus, peço que curta aqui o canal. Se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve, porque isso ajuda os vídeos e o canal a chegar a mais pessoas, por isso. Tá? Então já comenta aqui embaixo também se você gosta do canal, se você está gostando da ideia desses vídeos, dos temas, porque isso me ajuda também a direcionar para aquilo que vocês querem ouvir e isso é muito positivo. Fechou? Hoje o assunto então é tatuagem e para variar eu queria começar trazendo esse assunto lendo um versículo, um texto que talvez você pense, meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Então vamos lá. O texto está lá em Mateus 6, do versículo 2 até o versículo 4. E Jesus, falando para os seus discípulos, enfim, ele fala o seguinte: portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Meu Deus, Vinícius, o que tem a ver com tatuagem? Como assim tu vai ler um versículo desse e fazer uma analogia com tatuagem? Bom, primeiro, o que eu queria dizer é que fazer tatuagem, o tatuador pegar uma máquina ali, fazer uma tatuagem no seu braço, aquele ato de colocar a tinta na pele, não tem como ser pecado ou não, porque é somente um ato e enfim, o ato em si, não tem como aquilo ser ou não ser pecado. Jesus sempre nos seus ensinos ele falava que o pecado estava relacionado ao coração. O que manda não é o ato em si, mas o nosso coração em praticar os atos. A motivação interna do nosso coração. Então, em primeiro lugar, o ato fazendo tatuagem para mim não faz sentido dizer se é ou não é pecado. Então, na verdade, o que eu gostaria mais de abordar aqui é qual seria a motivação para isso? Nesse texto aqui em especial, que eu li que parece estranho, Jesus está falando que os atos que os fariseus faziam, eles faziam com a motivação de serem notados pelas pessoas, de serem honrados, de serem vistos pelas pessoas. Versículos antes, ele fala o seguinte, que os hipócritas, os fariseus, enfim, eles fazem obras de justiça para serem vistos, para serem honrados, ou seja, a motivação deles era errada. O ato era bom sim ajudar pessoas, era bom sim orar, jejuar, isso é muito bom, é bom pra gente. Contudo, a motivação deles era a recompensa de homens. Por isso Jesus fala que eles já tinham recebido a recompensa deles. Então a questão que eu quero trazer não é sobre o ato em si, assim como Jesus trouxe aqui, mas qual é a motivação em nós fazermos o ato? Qual é o coração? Sempre que a Bíblia fala sobre coração, o nosso coração em fazer algo, sempre vai estar falando sobre motivação, sobre a intenção do coração, a motivação, aquilo que nos levou a agir de certa forma, aquilo que nos impeliu no nosso íntimo. E é sobre isso que eu queria falar na questão de tatuagem também. Você, que planeja fazer uma tatuagem, qual é a sua motivação para isso? Será que a motivação é talvez, porque com a tatuagem eu vou ficar mais atraente? Não, porque com uma tatuagem eu vou ficar mais estiloso? Porque com a tatuagem eu vou ficar, mais sexy? Porque com a tatuagem eu vou ficar mais, mais a ver com a cultura do meu tempo, o cara mais moderno? Qual que é a sua motivação, em fazer a tatuagem? É isso que eu queria trazer, porque a motivação, sim, pode ou não ser a vontade de Deus, pode ou não ser pecado, mas não o ato em si, porque não faz sentido. Em segundo lugar, o que eu queria trazer também é qual o propósito em fazer isso. Uma vez que a gente nasce de novo, a gente passa a viver com Cristo,
cada vez mais a gente passa a abrir mão de fazer coisas que não têm propósito e passa a fazer mais coisas que têm propósito. Ou seja, as coisas que não têm propósito a gente passa a dar menos valor e coisas que têm e geram propósito a gente passa a dar mais valor. Então o segundo questionamento é qual o propósito, né, de você talvez querer fazer a tatuagem, né, ou o desejo? Será que é um propósito nobre, realmente que agrada a Deus, que leva pessoas a conhecerem mais a Deus? Ou será que é um propósito pensando no eu, né, no físico? Qual é o propósito? Eu não consigo pensar, eu, Vinícius particularmente, não consigo pensar num propósito nobre de talvez fazer uma tatuagem, um propósito bom. Mas cada um reflita aí por si só. E eu queria dar um testemunho pessoal aqui. Eu não tenho tatuagem, já tive o desejo de fazer por achar algo legal, por achar algo que ficaria legal em mim, mas decidi não fazer. Mas quando eu tinha 15 anos, eu coloquei um piercing na minha boca. Eu tinha um piercing aqui, tem a marquinha até hoje, e eu usei esse piercing por um ano. E eu já conhecia Jesus na época que eu coloquei o piercing, enfim. E por mais que eu coloquei o piercing, algo dentro de mim me incomodava no sentido de que eu sabia que a minha motivação em colocar aquele piercing não era uma motivação boa. E eu sabia que, na verdade, a minha intenção era talvez, sei lá, ficar mais na moda, ficar mais, sei lá, mais atraente, ou não sei, ficar mais estiloso, não sei. E eu sabia que aquilo não era uma motivação boa, assim, era uma motivação muito focada no externo, na aparência, era uma motivação, poderia dizer, vaidosa. E eu lembro que, enfim, tinha o piercing, gostava muito daquele piercing. Um dia eu tirei porque eu fui praticar jiu-jitsu, e eu tirei o piercing e depois eu não consegui mais colocar porque o buraco fechou no mesmo dia. E naquele dia eu parei e pensei, cara, acho que agora é a hora de encarar essa motivação. E, cara, eu amava aquele piercing, eu não queria tirar aquele piercing, eu tava acostumado há um ano já com ele. Tirar o piercing pra mim ia ser como, né, tirar o que eu já tava acostumado a ver todo dia, e eu gostava muito. Mas eu decidi tirar o piercing mesmo não querendo, porque eu sabia que a minha motivação era vaidosa. E foi difícil no início, né, porque eu gostava daquele piercing. Mas hoje eu vejo que foi bom, porque realmente era uma motivação vaidosa. Então é isso que eu queria que a gente refletisse. Qual é a motivação em fazer certas coisas? Será que é a vaidade? Qual que é a motivação que nos dirige? E isso não se aplica só pra tatuagem. Eu coloquei esse tema de propósito porque é um tema muito falado na igreja. Não, tatuagem é pecado, não. E não tem muito uma definição. Mas isso pode ser aplicado, sei lá, qual a minha motivação em postar uma foto? Qual a minha motivação em postar uma foto mostrando o meu corpo? Qual a minha motivação em postar algo? Qual a minha motivação em me vestir assim, assado? Qual a minha motivação em fazer isso, assado? Isso a gente pode aplicar para tudo na nossa vida, para que cada vez mais a gente alinhe a nossa motivação com os interesses de Deus, com aquilo que é a vontade de Deus. Que cada vez mais as motivações do Espírito que habita dentro de nós possam nos dirigir. Talvez nesse momento você está se perguntando, tá, Vinícius, mas você falou da tatuagem, mas roupa é algo externo, que também pode ser uma expressão de vaidade, uma motivação errada. Sei lá, brinco, enfim, sim, realmente pode ser. Então eu acho que essa análise de motivação para certas coisas, tanto para comprar coisas, tanto para se vestir assim assado, tanto para, sei lá, usar, sei lá, apetrechos, coisas assim, deve ser analisada, para que a gente tenha uma motivação cada vez mais sadia, se importando cada vez menos com o exterior, com a vaidade, cada vez mais com o reino de Deus, com aquilo que é espiritual e celestial, porque é disso que realmente a gente depende para viver. Então isso se aplica a roupa, isso se aplica a utensílios, isso, né, claro que roupa tem questão de ocasião, tem questão de trabalho, tem questão de, enfim, tá bem apresentável, coisas, né, de certas coisas físicas tem a ver com higiene. Tatuagem, no meu entendimento, às vezes, como é algo que vai ter pra sempre, né, uma roupa, sei lá, algum dia você pode se arrepender, vender, enfim, tatuagem é algo que é pra sempre. A consequência é um pouco mais séria, mas a motivação pode ser a mesma, enfim. Então eu acho que é uma análise que a gente tem que fazer pra tudo na nossa vida, e que ter uma motivação sadia e boa é muito bom. Às vezes mais vale a gente fazer coisas erradas com a motivação certa, ou seja, às vezes a gente erra, mas a gente tinha a motivação certa, e isso acho que é até melhor do que fazer as coisas certas, mas com a motivação errada, que é isso que os fariseus faziam nesse texto que eu mencionei, e por isso eu trouxe ele. Essa é a reflexão de hoje. Comenta aqui o que você acha, tem muitas opiniões sobre isso, então aproveita e deixa a sua aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!